subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. Jesus viveu a experiência humana. Olá, queridos professores, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu os cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados irmãos, nós estamos aqui para tecermos comentário de mais uma lição bíblica deste maravilhoso trimestre aí da classe de adultos, aí o trimestre em defesa da fé cristã. E o tema de hoje é referente à lição de número 8, cujo tema é Jesus viveu a experiência humana. Esta é a temática a ser trabalhada no domingo próximo nas classes de Escola Bíblica Dominical. O textual diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Portanto, nós entendemos, de acordo aqui com o arcabouço introdutório, preâmbulo desta lição, que Jesus viveu de fato a experiência humana. De acordo com a Epístola aos Hebreus, no capítulo número 14, no capítulo número 2, versículo 14, versículo 17 e 18 deste mesmo capítulo, nos diz claramente que Jesus viveu a experiência humana quando ele se assemelhou a nós, no sentido de que ele se tornou carne, sangue, e viveu a experiência humana, isto é, estava dentro das limitações humanas, assim como nós, dentro de um parâmetro humano, assim como qualquer outro, sentindo fome, sentindo sede, sentindo tristeza, sentindo alegria, sentindo sono, né? E tantas outras coisas que estão atreladas às características humanas. Nós não podemos negar isso, tampouco não podemos também negar a sua natureza divina. Então não podemos negar nenhuma das naturezas de Cristo em função da outra, negar a sua natureza humana em função da divina e nem negar a sua natureza divina em função da natureza humana. As duas têm que ser entendidas, apesar de que a natureza divina é um tanto quanto complexa, assim também como a natureza humana em alguns conceitos, mas nós não podemos negar essa perspectiva bíblica a despeito da natureza de Cristo, tanto a humana quanto a divina. No longo do cristianismo surgiu tantas heresias, a despeito da pessoa de Cristo. Se os irmãos perceberem, nós estamos estudando essas lições e cada lição que a gente estuda fala sobre um tipo de heresia a respeito da pessoa de Cristo. Nesta temática nós vamos trabalhar duas heresias que surgiram, principalmente uma delas que foi combatida no concílio de Calcedônia, e foi o apolinarismo. O apolinarismo é uma das heresias que foram desenvolvidas aí negando uma das naturezas de Cristo. E nós temos também o monotelismo, tá? Então estas são as duas heresias que nós vamos trabalhar nesta lição a despeito da pessoa de Cristo. Nós temos aí o apolinarismo e o monotelismo, tá? Essa lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a experiência humana no ministério de Jesus. Nós temos as heresias que negam a humanidade de Jesus, como eu retromencionei, e por fim o comentarista coloca uma aplicação prática, como essas heresias ainda se revelam nos dias de hoje, como elas estão encapsuladas em algumas religiões, em algumas doutrinas, em algumas seitas por aí. Portanto, o capítulo 4, versículo de número 23 do Evangelho de Mateus fala sobre o ministério de Jesus, ali após ele ir para o Jordão. Do Jordão ele vai para o deserto, é tentado, o Espírito, o Paracleto, o Pneuma, leva Jesus para o deserto, ele é tentado, e ao sair do deserto, ele vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus ele lê ali
o pergaminho do profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a pregar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Após ele fazer essa leitura, ele disse que a profecia havia se cumprido. Após o episódio, que ele declarou a despeito da sua natureza divina, porque ele se autodeclara o Messias naquele momento. A Bíblia diz que algumas pessoas não aceitaram, pegaram pedras para atirar nele, mas ele, passando pelo meio, saiu ali daquela situação. E ele vai para Galileia. Na Galileia, Jesus ele faz milagres extraordinários. Na Galileia ele cura, na Galileia ele salva, liberta, ele cura os leprosos, ele expulsa demônios. Então ele faz ali, eu diria, uma maratona de pregação e de milagres ali na Galileia, efetuando ali algumas coisas divinas que o Pai havia ortogado a ele fazer. Portanto, Jesus viveu a experiência humana. Por que ele viveu a experiência humana? De acordo com Hebreus, no capítulo 12, versículo número 14, diz que Jesus, assim como nós, se tornou carne, sangue, se fazendo semelhante a nós seres humanos. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu tristeza, sentiu alegria. Então isso são características humanas que é atrelada a uma pessoa. Jesus Cristo, como homem, ele estava num barco, uma certa ocasião, no capítulo 8, versículo 23 de Mateus, e ele se sentiu ali cansado, em virtude de algumas tarefas ministeriais, e ele dormiu, estava cansado. Mas na sua natureza divina, ele chamava os cansados para aliviar: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus, na sua natureza humana, ele sentiu sede, assim como nós. Na cruz ele sentiu sede. Em algumas ocasiões, por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de João, ele sentiu sede e pediu água para aquela mulher samaritana. Mas como um ser divino, ele era a própria água da vida. Ele disse para aquela mulher: se tu beber desta água, isto é, da água que estava no porto de Jacó, ela tornaria a ter sede. Mas ele oferece um tipo de água para ela que jorraria para a vida eterna. Neste caso, ele estava se referindo a si mesmo. Então, como homem, ele sentiu sede. Porém, na perspectiva divina, ele é a própria água. Jesus Cristo, como ser humano, ele sentiu fome. Sentiu fome ali no deserto e em várias outras ocasiões. Mas, como Filho de Deus ou como próprio Deus, ele era o próprio pão da vida. Então você percebe algumas narrativas bíblicas que Jesus, apesar de ser divino, mas ele também era um ser humano. E como ser humano, ele sentiu frio, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sentiu alegria, ele sentiu sede, ele sentiu fome. Características humanas. Não podemos negar essa realidade. Nós temos aí a experiência humana no ministério de Jesus, a lição de vocês aí. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus e saduceus. Vale ressaltar que esses grupos eles eram uma extensão do judaísmo. Os fariseus e os saduceus, os herodianos. Vale ressaltar que os fariseus e os saduceus eles eram inimigos, eles não comungavam. Os saduceus eles eram um tipo de pessoas que eles não acreditavam em algumas doutrinas veotestamentárias. Por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em espírito e também não acreditavam em anjos. Então havia essas divergências teológicas e doutrinárias dentro do judaísmo, que os saduceus eles não comungavam. Inclusive os saduceus eles tinham o livro deles, era apenas a Torá, que é os 5 primeiros livros de Moisés: Bereshit, que é Gênesis; Shemot, que é Êxodo; Vaikra, que é Levítico; Bemidbar, que é Números; e Devarim, que é Deuteronômio, que é conhecido em nossas versões aportuguesadas como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é chamado também no grego de Pentateuco. A palavra Pentateuco vem do grego penta, que significa 5, e teuco, que significa rolos, ou é um conjunto de 5 rolos, que seria o formato do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moshe, ou seja, Moisés. Portanto, os saduceus eles não acreditavam na ressurreição, nos anjos e tampouco em espíritos, diferente dos fariseus. Os fariseus eram também um grupo de pessoas que eram muito zelosas pela lei. A palavra fariseu, que de acordo com o comentarista, vem do hebraico, aí que significa separados, ou seja, era um grupo de pessoas que era separada para cuidar, principalmente de defender a lei e de praticá-la. O apóstolo São Paulo ele é considerado dentro dos seus escritos como fariseus, e ele se orgulhava
disso. Portanto, os fariseus eram um grupo de pessoas que defendiam a lei mosaica, né? Ainda que muitas das vezes eles não viviam de acordo com os preceitos estabelecidos da lei. Os saduceus era outro tipo de grupo, que principalmente a linhagem de sacerdotes, né? Mas tinha essas questões aí complicadas em relação à sua crença. Os saduceus, eu disse que eles não se uniam com os fariseus, mas no tocante ao ministério de Jesus, eles se uniam para tentar matar Jesus. Nós temos também os herodianos, que também aí odiavam a pessoa de Jesus, né? Os herodianos, de acordo com o comentarista, nós temos aí, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma, né? Aqueles que apoiavam Herodes, porque Herodes ele não prestava serviço para Roma. Quem prestava serviço para Roma era Pôncio Pilatos, que estava naquela província. Herodes não. Inclusive, Herodes e Pôncio Pilatos eram inimigos. A morte de Jesus foi o que proporcionou essa ponte que estava quebrada, né? Ou seja, outrora Pilatos e Herodes eles não se uniam, eles não comungavam entre si. Mas a morte de Jesus, ela teve tanto impacto físico como espiritual. Espiritual porque nos resgatou das mãos de Satanás, né? Ou seja, do poder do pecado. E física porque também proporcionou até ali a união de Herodes com o Império Romano, isto é, com Pôncio Pilatos. Ainda que isso não tenha muita influência, né, para nós. Mas Jesus, a morte dele, houve uma abrangência avassaladora. Portanto, a vida social e religiosa de Jesus, eu ainda estou no primeiro tópico. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha do seu discípulo, como Filipe, André e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas representam o começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João, Tiago, eram primos de Jesus, que era Zebedeu, era um pescador, né, que era Maria de Salomé, e essa Salomé que era aí irmã de Maria, que era mãe de Jesus. Então o arcabouço aí de Lucas, de Mateus, os evangelhos sinóticos apresentam um Jesus que tinha aí uma correlação intrínseca aí com as pessoas, ou seja, entre amigos, entre parentes. Você vê aí João Batista, que era primo de Yeshua HaMashiach, isto é, de Jesus, até quando Maria foi visitar Isabel, vice-versa, acontece aí que a criança saltou na barriga, né, em virtude dessa relação. Então João Batista era primo de Yeshua, de Jesus. Você vê também aí o Zebedeu, que era os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago. Estes sim, de acordo com a narrativa, eram pescadores da Galiléia. E nós temos aí o Zebedeu, que ele era marido de Salomé, né? Salomé aí era parente de Maria, irmã de Maria. Consequentemente, aí os filhos dela eram primo de Yeshua, de Jesus. Você vê essa relação de primos. Você vê quando Jesus chamou Natanael ou Filipe, né, para o ministério, ele estava ali entre amigos, né? E depois que Filipe vai, se encontra com Natanael, chama ele para o ministério, e aí Jesus consagra eles para o ministério. Então você vê essa relação, né? Vizinhos, parentes, primos, né? Então isso é o que? Isso é uma realidade neotestamentária acerca da pessoa de Cristo, revelando que Jesus de fato é a pessoa que teve uma natureza humana, e que nós não podemos negar essa realidade. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pelo Espírito Santo, né? Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, como eu disse para vocês, sentiu sono, fome, cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer outra pessoa. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física, emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Como ser humano, ele orou. Existe até uma discussão hoje entre os unicistas, né, que acreditam apenas aqui em Deus Pai, que não existe o Filho e tal. Eles dizem, quando Jesus estava orando, ele estava orando para si mesmo, ele estava invocando a si mesmo. Ora, nós entendemos que Jesus, na perspectiva humana, ele orava para Deus. Mas ele não era Deus, ele estava orando para quem? Na condição humana, ele estava orando para Deus, né? Deus Pai. Portanto, Jesus, lá de acordo com Hebreus, ele diz que nos dias de sua carne, ele orou, né, para que Deus não deixasse ele no céu, ou seja, que ele não deixasse ele na sepultura, morto, esquecido lá. Então você vê que até Jesus,
no seu ministério, ele orou ao Pai. Para quê? Para que o Pai não deixasse ele na sepultura, morto, ou seja, esquecido no céu. Ou seja, que a morte não tivesse poder sobre ele. Jesus orou ao Pai. É interessante que o escritor diz assim, e ele orou a único que poderia o livrar da morte. O livrar da morte ali não é no sentido de livrar ele do plano que era para a cruz, mas livrar ali, aquele termo ali que aparece em grego, livrar ali não significa tirar da missão, mas não deixar ele no céu, abandonado. Ou seja, que o poder da morte não tivesse poder sobre Yeshua HaMashiach, como de fato não aconteceu. Portanto, Jesus orava como ser humano, mas como Deus, ele não tinha necessidade de estar orando. Mas, para dar exemplo em tudo, ele esteve orando. Portanto, ele sentiu tudo isso. E aí nós vamos aí ver as heresias que surgiram na história do cristianismo para negar essa realidade acerca de Jesus. Nós temos aí o apolinarismo, que veio de Apolinário, que foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu. Para sermos aqui prolixos, não ser muito extenso, ser sucinto, nós entendemos de acordo aqui com essa heresia de Apolinário, né, que aí vem a heresia, apolinarismo. Ele dizia que Jesus, veja bem o que ele dizia, Jesus não tinha um espírito humano, para você ter uma ideia. No processo da encarnação, ele disse que o Logos, isto é, o verbo, aí ali que é o próprio Jesus, essa parte divina de Jesus teria absolvido essa parte interna de Yeshua. Ou seja, o apolinarismo prega que Jesus ele possuía um corpo, tá? Ele possuía um corpo, alma, mas não possuía espírito, pneuma, tá? Não possuía essa parte aí. Isso aqui, né, que ele vai chamar aí, de acordo com a lição, em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma, que é humano, e uma psique, ou psirre, humana, que é a alma, né? Mas não uma pneuma humana. Ele acreditava na psirre, psirre vem do grego, significa alma. E nós temos aí a perspectiva de Apolinário é que Jesus possuía corpo, alma, mas ele não possuía espírito, porque o espírito era absolvido aí pelo Logos, isto é, pela parte divina. Isso é uma heresia, negar essa tricotomia de Cristo, corpo, alma e espírito. Jesus possuía corpo, alma e espírito, assim como qualquer outro ser humano. Jesus era um ser humano. Nós não podemos negar essa realidade e nem negar a realidade que Jesus, de fato, também era Deus em função da sua unidade e nem negar a sua unidade em função de sua divindade. São coisas que nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Então, Apolinário, ele foi um grande teólogo, apesar de que ele tinha suas questões doidas, suas tolices, suas loucuras, mas o apolinarismo ele nasceu em um combate teológico de Apolinário ao arianismo. Só que nessa perspectiva de combate ele acabou criando uma outra heresia. Portanto, temos que tomar muito cuidado com isso. Queridos, ele negava essa realidade que Jesus não possuía o espírito humano. Que Jesus era simplesmente um corpo e alma e que o espírito não existia, porque o espírito ali foi absolvido pela parte divina dele. Inclusive, tem pessoas que dizem assim, Jesus possuía dois espíritos, né? Ele tinha o espírito dele e o espírito de Deus. Sim, assim como nós. Nós temos corpo, alma e o espírito nosso. E nós temos também o espírito de Deus que habita em nós. Nós temos dois espíritos. Mas vale ressaltar que esse espírito que tem em nós, além do que faz parte de nossa natureza, não é nosso, mas é um espírito que foi dado por Deus. Apesar de que também o espírito, o outro, foi dado por Deus. Mas o espírito de Deus que habita em nós, assim como em Cristo, o que Jesus fazia, os milagres efetuados, tudo aquilo era operado pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus tinha dois espíritos. Ele tinha o Espírito de Deus e tinha o seu espírito também como um ser humano, né? Nós vemos muito texto na Bíblia que fala lá no período da questão do Getsêmani, né? Fala sobre o Espírito de Jesus. Quando ele morreu, ele diz: Pai, entrega em tuas mãos o meu espírito. Portanto, Jesus possuía um espírito. Em alguns textos, Jesus vai falar sobre espírito, ou seja, vai falar sobre alma. Nós entendemos que de fato Jesus era um ser tricótono, corpo, alma e espírito. Além do mais, Jesus possuía também, né, ali o espírito, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele possui o espírito. O espírito que está em Deus é o mesmo espírito também que está em Cristo. Portanto, o Espírito de Deus, por isso que nós cremos que o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Porque
Ele e o Pai é apenas um só. O termo um em grego é um numeral. O somos é um plural que fala sobre a pluralidade acerca da distinção das pessoas, enquanto que o termo um é um numeral que fala sobre a sua essência, a sua grandeza. Aí as pessoas perguntam, onde está o Espírito? O Espírito está em Deus, o Espírito também está em Cristo. O mesmo Espírito que está em Deus está em Cristo, conforme a perspectiva paulina em Romanos que ele trabalha lá. Portanto, nós entendemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Jesus, ao contrário do que o Apolinário pregava, possui corpo, alma e espírito, coisa que ele dizia que Jesus não tinha, o espírito, porque o espírito foi absolvido pelo divino. Muito cuidado com isso. Outra heresia que foi desenvolvida na história do cristianismo a respeito da pessoa de Cristo foi o monotelismo. O monotelismo pregava dizendo que Jesus só possuía um tipo de vontade, só uma vontade. Mas nós entendemos que Jesus possuía duas vontades, a humana e a divina, sendo que a humana era absolvida pela divina. Então ele dizia que era só uma vontade que Jesus Cristo possuía. Estas heresias, elas foram combatidas no Concílio de Calcedônia. Tanto aí o apolinarismo como também o monotelismo foram combatidas. Portanto, queridos, essas duas heresias aí pregavam essa doutrina. A primeira, que é o apolinarismo, Jesus não tinha espírito, e nós temos o monotelismo, que dizia que Jesus era aí, só tinha um tipo de vontade. E para finalizar, nós temos como essas heresias se revelam nos dias de hoje. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Ele visitou o Egito, ele visitou a Fenícia, propriamente hoje conhecido como Líbano, e também Israel. Ainda há teólogos, historiadores que ainda têm a petulância de dizer que Jesus foi em outros países, ainda há aqueles que têm a audácia de dizer que Jesus foi nos Estados Unidos da América. A Bíblia não apresenta isso, não existe nenhum fato arqueológico, histórico, geográfico, topográfico que fala sobre essa questão de que Jesus pisou seus pés ali dentro das cercanias americanas. Portanto, essas heresias se revelam no dia de hoje. Algumas pessoas, os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Tá? Então, não somente o movimento da nova era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, rejeita esse tipo de ensinamento. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essas invenções desses esotéricos contrariam o Evangelho, onde o Senhor Jesus é representado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs, escandalizadas-se nele? Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Então aqui há um contraste de algumas pessoas que dizem que Jesus esteve na Índia ou em outros países. Mas, de acordo com a narrativa bíblica, Jesus esteve apenas nessas comunidades. Aqui Israel, a sua terra, a Fenícia e também o Egito. Nada desses países aí que algumas pessoas querem falar, tirando assim a correlação da cultura judaica da pessoa do Senhor Jesus Cristo e proporcionando a Jesus um tipo de comportamento acultural, fugindo dos parâmetros da Torá, do Caine de Atec, como é chamado no Novo Testamento. Queridos, esta é a nossa lição. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, que os professores ressaltem bastante essa ideia de Jesus ter um espírito, tá? Que o espírito dele não foi absolvido pelo divino de maneira nenhuma. Uma natureza humana é uma coisa, a natureza divina é outra. Nenhuma deixou de existir em função da outra, ao contrário do que o monosofismo falou. Não sei se eu estou pronunciando a palavra correta, mas é esta, que foi a lição trabalhada aí no domingo anterior. Então, dizia que uma natureza foi absolvida em função da outra. Nós não podemos negar a natureza divina em função da humana e nem negar a natureza humana em função da divina. Temos que conciliar as duas. Queridos, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Amém.